Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje, dia 17 de maio. Vamos ler lá no livro de Jó, capítulo 17, versículo 13 e 15. Se o único lar que espero é o túmulo, onde está então a minha esperança? Nesse momento, para Jó não havia sobrado mais nada para ele viver. As pessoas tratavam ele como se fosse a pior pessoa da terra. Ele tinha se transformado numa sombra do que ele havia sido e todos os seus planos tinham sido destruídos. Seus amigos não mudaram de comportamento e até vieram em sua defesa, né? Mas eles não passariam pelo que Jó passou, mas continuaram dizendo a Jó que a luz surgiria para ele eventualmente. E esse eu acredito que é um ponto interessante para a gente avaliar. Quantas vezes as pessoas tentam ser úteis com ditados e palavras vazias? Aqueles que sofrem, que estão sofrendo de uma maneira profunda, eles não precisam das nossas respostas, mas sim do nosso amor, da nossa compaixão. Quando não há resposta para dar, não vamos tentar dar uma. Vamos simplesmente ser sensíveis, consolar. Dizer palavras vazias como as coisas vão melhorar, ou há um ouro no final do arco-íris, ou vamos transformar o limão numa limonada, ou qualquer outro tipo de conselho desse naipe, não é útil e muito menos a verdade. O nosso objetivo como cristãos é consolar, não é fornecer razões. Deus é muito complexo para que a gente possa dar respostas sobre o porquê as coisas acontecem da maneira como acontecem. Além disso, nós não temos sabedoria suficiente para saber por que elas estão acontecendo como estão. Nós precisamos sim sentar em silêncio, absorver o que está acontecendo e apresentar tudo isso em oração para o Senhor. Agora, é de admirar que Jó tenha visto na morte a única forma de escapar de tudo isso? Quantas pessoas nos dias de hoje não estão buscando muitas vezes no suicídio ou nessa situação de realmente, os cristãos, né? De pedir para Deus encerrar esse assunto logo e levar de uma vez essa pessoa. Jó, ele pediu pela morte. Ele chegou num ponto em que ele não via mais forma de conseguir continuar. E ele pede para Deus levá-lo. Mas Deus, ele ignora o pedido. Porque Deus tinha um plano muito maior planejado para Jó. E Deus olhou além da depressão de Jó e viu a sua fé. Jó viveu o suficiente para ser grato pelas orações que não foram respondidas. Você já pensou nisso? Você já pensou se realmente Jó tivesse morrido naquele instante em que ele estava pedindo para morrer? O quanto ele não teria perdido em termos de bênçãos, em termos de vida? Muitas vezes, quando nós achamos que não dá mais, e graças a Deus, muitas vezes ele não responde a nossa oração, melhor, ele responde com um tremendo não, é porque os planos dele são muito maiores para nós. E nós precisamos sim ficar firmes no Senhor. Nós podemos até nos surpreender, né? Com essa frase que eu acabei de falar, de que Jó viveu o suficiente para ser grato pelas orações não respondidas. Mas eu acho que cada um de nós, no nosso caminhar cristão, eventualmente nós temos exatamente essa alegria de ver que certas orações que nós fizemos, graças a Deus, não foram respondidas com sim. Mas a vida de Jó, depois desse não, ela foi restaurada, ela foi abençoada. E nós podemos então ver que, apesar do desespero, da dor, muitas vezes, apesar das palavras sem sabedoria alguma, né, que nós falamos e de repente mais no futuro nos arrependemos, Deus nos entende. Deus conhece o nosso coração. E Ele, muitas vezes, por causa do seu amor, Ele não nos dá ouvido. Ele olha carinhosamente para as nossas feridas e ignora as palavras de dor que saem da nossa boca. Se nós formos ver lá em Efésios,
nós podemos aprender algo muito importante, especialmente sobre a questão do sofrimento. Em Efésios 4:29 diz assim, que nenhuma linguagem obscena ou poluente, nem palavrões, nem conversas prejudiciais ou inúteis jamais saiam de sua boca, mas apenas aquelas falas que sejam boas e benéficas para o progresso espiritual dos outros, que sejam adequadas às necessidades e à ocasião, para que seja uma bênção e dê graça e favor de Deus para quem a ouve. Nós devemos sim considerar as nossas palavras. Se eu estou citando para alguém uma parte da palavra do Senhor, a sua aplicação, ela está correta? Nós podemos ver os amigos de Jó usarem a palavra de Deus várias vezes, para até mesmo descrever a Deus e trazer conselhos para Jó. Mas eles usaram essa palavra de uma maneira inadequada. Se nós lermos lá em 2 Coríntios 1:4, Paulo diz o quê? Que Deus nos consola em nossas aflições, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer aflição. Vamos aprender através das nossas experiências e consolar de verdade aqueles que estão passando, seja por que aflição for. E eu queria te convidar para estar orando comigo hoje, dizendo assim: Senhor, Jesus, obrigado por ter a Ti em meu coração e em Ti ter a minha herança. Obrigado pela esperança que eu tenho através do Teu sangue. Obrigado por me tornar um discípulo e por me permitir servir a Ti e ao meu próximo. Guia-me, Senhor, para sempre dar o Teu exemplo a todos com quem entro em contato. Me abençoe, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu te espero aqui amanhã. Até lá.